Dar boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso quinto dia da Blue Week e hoje um momento sensacional, apoteótico, eu diria, nesse último dia que nós reservamos para fechar com chave de ouro, digamos assim. Tivemos no domingo o empresário, o empreendedor, um cabeleireiro barbeiro, Gabriel, que esteve aqui conosco falando dos pelos, etc., falando da estética masculina. Na segunda-feira tivemos o Dr. Leandro Hernandes falando sobre cirurgia plástica, implantes de cabelos e etc. Boa noite a todos vocês. Na terça-feira tivemos um colega dentista integrativo que comunga com todos esses assuntos que nós estamos falando, também veio a brilhantar. E ontem tivemos a Yasmin e a Cássia, duas psicólogas também, que eu tenho um grande carinho por elas. Falamos aqui dos medos dos homens, falando um pouquinho desses anseios, dessas angústias do homem com relação ao cuidar-se. Isso foi muito legal. E hoje fecharemos com chave de ouro essa semana que eu intitulei de Blue Week, alusiva, evidentemente, à saúde do homem, e que dentro do Novembro Azul a gente quis aqui fazer algo distinto, diferente, saindo desse clichê, desse algo muito mais do menos, digamos assim, sempre falando sobre próstata e tudo mais, e a gente procurou aqui abarcar um pouquinho do que os homens têm contato e tudo mais, e vários profissionais de distintas áreas estar aqui contribuindo conosco. E hoje, que ruflem os tambores, chamarei aqui já no palco do nosso Instagram, que veio aqui contribuir. Deixe-me ver aqui onde ela se encontra, deixa eu convidá-la nesse instante. Menos do que uma grande amiga, uma pessoa extraordinária, de alto nível, de alto gabarito, fazendo um trabalho sensacional com as mulheres desse estado, que é a minha ilustre amiga, doutora Fernanda Pelizetti, ginecologista integrativa. Ah, apareceu! Tudo bem, Fernanda? Que bom te ver, que legal. Sim. Prazer estar aqui com você. Que bom. Nesse mundo pandêmico, só por vídeo, né? Só por teleconferência, nunca mais nos vimos, ficamos assim, pessoalmente, né? Mas estamos aí em sintonia, né, Fernanda? Estamos legal. Aqui trabalhando muito, né? Mesmo online, a gente está trabalhando muito. É verdade. Fernanda, eu, antes de mais nada, já te agradeci nos bastidores, mas nada mais justo do que agradecê-la publicamente por você ter acolhido esse meu singelo convite para você, que é uma celebridade dentro da ginecologia roraimense, uma pessoa de alto nível, e se dispôs a estar conversando aqui com a gente, junto com a nossa audiência e, evidentemente, com a sua audiência nesse conjunto aqui. E você que está habituado a fazer as suas lives nesse exato dia. Para mim, foi uma honra muito grande você ter aceitado esse convite, e você aí deixou uma agenda furando, digamos assim, uma live do seu contexto que você desenrola com a sua audiência, para estar aqui na nossa audiência. Para mim é um prazer muito grande, viu? Muita gratidão pela sua atitude, tá bom? Feliz por isso. Eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Você sabe que eu te admiro muito. E eu gosto de gente estudiosa, né? Oh. E você é um querido, é muito estudioso, tá sempre... E agora, com a medicina integrativa, então, né? Aí, pronto. Pois é. Somos dois apaixonados pelo tema, não é verdade? É um tema que muito me fascina, né, Fernanda? Eu acho que você também. E foi pensando exatamente nisso que eu procurei. As pessoas pensam, mas o que você vai conversar como ginecologista falando sobre saúde do homem? Eu falo que tudo. Eu acho que tem tudo a ver. E, às vezes, essa conversão, falta apenas ter um start para as pessoas ligarem, e nós vamos tentar construir esse nosso bate-papo aqui. Eu espero que as pessoas que estejam aqui convidem novas pessoas para estar vindo aqui conosco, que eu acho que vai ser uma noite extraordinária. E, Fernanda, para a gente já começar aqui o nosso insight, aqui, o nosso bate-papo bem proveitoso, tem-se muito as cores de cada mês do nosso ano relacionado com alguma patologia, alguma entidade, o setembro amarelo, o dezembro relacionado também ao HIV, temos o outubro rosa e o novembro azul, só para a gente falar de 4, digamos assim.
né? Mas sabemos que tem inúmeras outras. E o mês que antecede ao Novembro Azul é um mês que fala-se muito das mulheres, em especial do seu check-up, da questão da mama, mais voltada para a mama, mas a gente fala, acaba se estendendo para o colo do útero também. Mas você acha que o impacto do Outubro Rosa, você acha que tem a mesma visibilidade, tem o mesmo impacto, digamos assim, em termos de adesão, inclusive, populacional, seja homens no Novembro Azul e as mulheres no Outubro Rosa? Você acha que isso é equivalente? O Outubro Rosa com Novembro Azul? Eu creio que não. Me corrija se eu estiver errada. Mas, assim, as mulheres, né, desde muito cedo, elas têm a cultura de se cuidarem, né? E os homens, eles são praticamente que levados, né? Levado pela mãe, levado pelas esposas, depois, quando mais tarde, são levados pelos filhos, né? E eles têm muita dificuldade mesmo de se cuidar. Isso a gente vê lá com a conversa, né, com as pacientes. Então, assim, eles têm aquela... como se fossem muito fortes, né? E como se não ficassem doentes, né? E outra coisa que eles falam muito é assim, para as mulheres: vocês procuram muito doença, não sei por que vocês vão tanto ao médico, né? Vocês estão procurando doença, eu não estou sentindo nada, eu estou ótimo. Vocês são hipocondríacas, uhum. Né? Eles falam muito isso. Então, elas se queixam muito de que os maridos, muitas vezes, eles são descuidados, né? Poderiam se cuidar mais. Você acha que você tocou em dois pontos interessantes na sua fala. O primeiro deles falando que as mulheres falam isso. Quer dizer que elas verbalizam isso para você diante da consulta, diante do desenrolar da sua anamnese, do seu bate-papo. Elas têm um tempinho ainda para falar dos seus cônjuges, ou dos seus parceiros, digamos assim. Falam, elas comentam sim. Porque nessa parte lá da integrativa, a gente fala muito de alimentação, fala muito de atividade física, né? Aí, quando eu falo um pouquinho lá da alimentação, eles falam: nossa, mas se eu falar, não fizer um negócio desse lá em casa, meu marido vai me matar. Eu falo: olha, você tenta conversar com ele o porquê dessas mudanças, que isso vai ser bom para você, isso vai ser saudável para a família toda. E outra coisa é a atividade física, né? Eu falo: olha, vai para academia. Eu falo: não, eu vou para academia, mas o marido não vai de jeito nenhum. Eu digo: mas chama. Uma hora a gente consegue convencer. Aqui em casa custou, viu? Tô vendo aí, tá todo mundo cedo, todo mundo mas, acordando cedo, tomando shake. Tô vendo aí nos bastidores. Todo mundo está se cuidando, graças a Deus. Parabéns. Tem que ser, parabéns. né? E o outro ponto que você falou naquele primeiro momento, que eu falei se as mulheres falam isso, quer dizer, ela tem um tempinho na hora da sua anamnese, e o outro você falou isso. Então, eu acho que o homem, como ele acaba jogando um pouco, vamos supor, na defensiva, ele acaba, na ofensiva dele, transpondo aquilo para a mulher. Você só está procurando, quem procura acha. Só que os dados mostram o quê? Que as mulheres estão vivendo 7,2 anos a mais do que os homens do nosso país. Então, será que realmente não vale a pena eu ir atrás, fazer o meu check-up? Então, será que as mulheres estão tão erradas assim? É de se questionar. Eu acho que não. Eu acho que quem estão errados são os homens que não estão tendo essa sensibilidade de ir atrás. Você não concorda com isso? É isso que você está falando, né, Fernanda? E aí eu brinco muito, né? Aí eu falo para elas assim: olha, tem uma forma de convencer os maridos a se cuidarem. Vou ensinar para vocês. Quando vê que ele não quer se cuidar mesmo, você vira para ele e fala assim: meu amor, eu queria muito te fazer um pedido. Olha, eu vou viver muito porque eu cuido da minha saúde. Eu não tomo medicamentos, eu tomo só suplementos. Então, e você não se cuida. Então, vamos fazer um negócio. Faça um seguro de vida no meu nome, porque assim, quando você morrer, eu não vou ficar muito triste, sozinha, chorando em casa. Eu vou sair para distrair, vou passear, porque assim, né? Eu não vou sofrer tanto. Olha, boa. Eu falo: olha que lá. chega, Olha. e fala isso pro marido. Fala assim: olha, ele vai levar um susto. Ele vai levar um susto. Aí talvez ele comece a se cuidar.
Ou ele incorpora logo essas medidas que ela está propondo, ou ele assina o atestado de óbito dele de vez. Pronto, É verdade? pronto. Sensacional, É uma gostei boa dessa forma de abordagem. convencer. Muito criativa, parabéns, legal, gostei. E uma outra coisa, Fernando, é assim, a gente falou aqui, inclusive nos nossos banners que nós distribuímos aqui online, né? Você nas suas redes e eu aqui na minha, a gente colocou a palavra integrativa. Talvez a sua audiência já esteja assim bem habituada do que você está falando, que nós estamos aqui fazendo esse mix, né, da sua audiência com a nossa, outros convidados que acabaram estando aqui por convite do aviãozinho de algum membro da nossa audiência, que a gente fica feliz e grato por estarem aqui. Explica um Muita, pouquinho aí. Desculpa? muita gente fica feliz que está todo mundo aqui, né? Pois é, isso é verdade, essa interação que é muito sadia. E isso é um dos pilares da integrativa, né? A socialização, ter essa empatia com outras pessoas. Agora, me fale aí as pessoas, esse nome integrativo, eu quero que estou levantando a bola para que você explique para as pessoas, para ter uma macro dimensão do que a gente fala e o que é a medicina integrativa, ou a abordagem integrativa, que às vezes não é só o médico, né? Sim, sim. Ó, o que eu explico para as pacientes é o seguinte: na medicina tradicional, o paciente chega lá com uma patologia, por exemplo, ele chega lá com uma gastrite. Aí o médico chega para ele e fala assim: olha, o medicamento que você tem que tomar é esse. Então, é como se o tratamento do paciente fosse responsabilidade do médico. O médico, ele tem que prover uma forma do paciente dele ficar bem, se curar. Quando ele chega para mim, por exemplo, até com uma gastrite. Por quê? Porque na medicina integrativa, você não vê o paciente como o ginecologista. Eu não vejo minha paciente como duas mamas, uma vagina, dois ovários, um útero. A minha paciente, ela é um todo. Por quê? Porque um probleminha que ela pode, por exemplo, se ela tiver lá um corrimento, isso pode ser problema da alimentação dela que está errada. Se ela tiver enxaqueca, muito provavelmente é da alimentação que está errada. Então, quando eles chegam com a gente explica tudo isso. Olha, se o seu intestino não funcionar direitinho, você não vai dormir. Se você não dormir, você vai ficar ansioso, você vai comer muito, você vai engordar, vai piorar. É tudo um ciclo, né? E a gente passa isso para eles. E a gente conta sempre com a ajuda dos outros profissionais. Por quê? Algumas coisas eu vou explicar. Mas, por exemplo, chegou uma paciente com resistência à insulina, chegou uma paciente com esteatose hepática. Eu vou dar as minhas orientações, vou explicar muita coisa para ela, mas eu vou precisar da ajuda de um nutricionista, né? Para poder ajudá-la a se alimentar corretamente, da forma mais adequada possível. Então, é isso. Então, assim, na medicina integrativa, o responsável pelo tratamento é o paciente, né? O paciente, ele tem que saber que, lógico que tudo explicado, né? Porque quando você começa a explicar para o paciente sobre alimentação, o paciente com gastrite fala: olha, você não pode tomar água durante a refeição. Aí ele olha para a cara da gente assim, parece que você está falando uma coisa do outro mundo. Ele arregala o olho e diz assim: como assim? Ninguém nunca me falou isso antes, né? Aí, olha, você tem um monte de coisa. Você não pode comer e deitar e dormir. Você tem que esperar a digestão fazer, né? Para você poder deitar. Tudo isso vai atrapalhar a sua digestão. Então, assim, é muita coisa que ninguém nunca falou. É como se o médico realmente passasse só remédio. O que você está falando é tão interessante, porque você deu um exemplo da gastrite, você deu um exemplo aí da questão da parte de enxaqueca e tudo mais. E parece que quando a gente conversa com o paciente, com uma abordagem dessa distinta, procurando fatores interferentes que estão somatizando ou que estão agora agredindo um órgão, e a gente começa a fazer um outro caminho distinto do que ele às vezes está habituado, parece que nós estamos assim, ele passa, mas onde ele quer chegar? Aí eu chego e falo assim, olha, dessa mesma abordagem que você falou, aí ele fala assim, mas engraçado, né, Tu? Tá fazendo sentido agora o que você está falando. Eu falo, tá vendo? Nós não somos bruxos. Eu brinco, nós somos bruxos. Nós estamos em construção aqui, por quê?
Se o senhor não está, às vezes, ou a senhora está com problema na digestão, você está procurando alimentos mais fáceis de digestão, que aí são os carboidratos. Você está substituindo a sua digestão e isso está repercutindo, às vezes, em açúcar aumentado. Que isso vai, de certa forma, impactar na sua digestão, no seu sistema nervoso central. E aí você tem um leaky gut, que é um vazamento intestinal, que a gente chama. Para as pessoas aqui que, às vezes, você tem falta de lactobacilos e no abdômen, no intestino, é que produz os neurotransmissores. Essa pessoa está ansiosa, está depressiva. Mas o tratamento é lá embaixo, não é aqui em cima. Então, tem paciente que toma 30 anos de antidepressivo, você otimiza a dieta melhorando os lactobacilos, ela desmama o remédio de antidepressivo e acha que você é mágico, e você não é psiquiatra, não é psicólogo, não é nada. Apenas um ajuste. Não é verdade, Fernanda? E o organismo depois ele autocura. Isso aqui é mágico. E aí, chegando nesse gancho que eu queria, por isso que eu fiz essa pergunta para você, como que é, Fernanda, hoje no seu consultório de ginecologia, aonde você faz essa abordagem sensacional, pensando no macro, não no microcosmos, né? Ou seja, não só no físico, mas no emocional, nos fatores interferentes, que impacta isso no terreno biológico. Você fala isso para a paciente e qual que é o discurso dela para convencer o marido? O que ela fala para você? Para que ele procure uma assistência, no caso, o urologista. Então, aqui faz a ponte entre do consultório do ginecologista ao urologista, que é o que a gente falou aqui hoje, que é que a gente colocou aqui na nossa live aqui de hoje. Como que é você tentar convencer ou explicar para a paciente? Como é que é essa receptividade dessa mulher? Não, é ótimo, né? Quando a gente começa a abordar a questão de alimentação, eu conto muito os meus casos, sabe? Eu falo assim para ela, quando né, a história lá, eu falo, olha, desde que eu me entendo por gente, eu tenho enxaqueca. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho rinite. E há 4 anos, praticamente, eu não tenho enxaqueca, há 4 anos, praticamente, eu não tenho rinite. A rinite nunca mais eu tive mesmo. E a enxaqueca, de vez em quando, assim, aparece, né? Mas por quê? Porque eu modifiquei a minha alimentação toda. Né? Eu tirei trigo, eu tirei leite. É a coisa mais rara do mundo eu comer fritura. Né? Aí o pessoal acha que é besteira. Diz assim, gente, mas eu sempre tomei leite. Eu sempre comi um pãozinho. Por que que agora dá errado? Aí eu começo a conversar. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, segue essas orientações aqui durante 1 mês. Quando você voltar para o retorno trazendo os teus exames, aí você vai me dizer como que você está. E eu te faço outro desafio. Eu quero que você... Que aí elas começam a falar, né? Ai, o meu marido, ele tá com problema de ereção. Tá com dificuldade. E não sei o quê. Aí eu falo assim, olha, de repente, é a glicose dele que tá alta. Sabe? Eu dou esses... né? Teve um paciente meu que falou assim, ó, eu nem mandei ele para ti, porque eu consegui resolver. Que bom, sendo útil. Isso é maravilhoso. Aí ela me falou, eu falei, traga ele aqui comigo. Aí chegou lá, a glicose dele estava lá 116. Eu falei, Aí a insulina dele 30 e tantos. Eu disse, vamos consertar isso aqui, vamos dar um jeitinho. Aí, com o mês, quando ele voltou, ele disse, doutora, tá ótimo, tá funcionando tudo. Aí eu falei, olha, você tá vendo? São uns pequenos ajustes, né, que faz, algumas modificações que faz na alimentação. E eu peço assim, eu falo com elas, eu falo assim, não faça só para você, não. Faça para sua família toda. Coloque todo mundo para comer a mesma comida. Porque às vezes é isso. Você não tá querendo só o seu bem-estar. É todo o seu ambiente. E aquele seu ambiente todo vai performar de forma extraordinária. E o que você está falando com relação ao marido, à esposa, olha que engraçado, uma história equivalente. Uma semana veio um paciente que ele tinha passado por 3 colegas da mesma área que eu, urologista. E aí ele falou, olha, eu passei com problema de, lógico, disfunção erétil. E ele me deu tal remédio. Aí eu, não satisfeito, procurei um outro urologista que aumentou a dose do remédio. Aí eu também não estava satisfeito, procurei o terceiro urologista que tirou os 2 remédios anteriores e me deu um outro remédio. E eu estou aqui porque eu não estou satisfeito. Eu falei, eu não vou dar nenhum remédio para o senhor.
Ele falou, mas como não? Eu falei, não, porque o problema do senhor não é o remédio. Aí eu fiz toda uma desconstrução do que ele estava querendo construir, que o problema é o remédio. Pega esse gancho que você falou. É. Não adianta a gente só pronunciar o nome do remédio e não ter ação, e não ter e esperar que ele vai fazer efeito. Eu tenho que ter o meu papel. Então é um paciente obeso, todo desregrado do ponto de vista dietético, sem sono adequado. E aí, Fernanda, eles criam uma expectativa que um remédio, uma cápsula, é o salvador da pátria da vida dele. Mas aquilo é apenas a ponta do iceberg que o organismo está reagindo. Aí ele começa a ter um problema na esfera psicoemocional e começa a isso repercutir no trabalho, que repercute com a família, é todos os ambientes que não estão desarmonizados, não estão alinhados. E aí, lógico, a gente pediu os exames estavam triglicérides aumentados, enfim, isso que você acabou de falar, para a gente ser repetitivo, e depois a gente começou essa linha de raciocínio da integrativa. E aí ele veio com a esposa. 30 dias depois veio com a esposa, porque ele veio sozinho. E ela falou assim, doutor, o que o senhor fez? Porque ele não está tomando remédio, está nada, está melhorando. Então, não é coisas mágicas, ninguém está fazendo nada de mágico. O organismo acaba se adequando com outras coisas e que você acaba beneficiando um casal, uma família, uma estrutura, uma dinâmica que a gente não tem noção disso. Isso é sensacional. Você não concorda comigo? Maravilhoso. Sabe o que tem acontecido muito? Que de vez em quando eu tenho até mandado para pacientes para você, famílias querendo engravidar. Então, assim, olha, eu tive um caso que foi assim, são muitos casos assim fantásticos, sabe? Eu atendi uma mulher e ela, 39 anos, já tinha feito 4 inseminações artificiais, né? Nenhuma deu certo. E o marido louco para ela fazer a 5ª. E aí uma paciente minha falou assim, por que você não vai lá na Fernanda? Aí ela chegou lá. Aí quando ela chegou, aí comecei a conversar com ela. Era assim, ela chega lá na inseminação, lá fora, né? Já gastou R$200 mil para tentar ter um filho e não conseguiu. E é só assim, chega lá, eles dão um monte de hormônio nela, sabe aquela coisa? Aí ela chegou lá comigo. Estimula a ovulação, aquela coisa louca, a mulher fica toda descompensada, engorda, tudo de ruim acontece. Aí ela chegou lá comigo, eu falei assim, não, vamos fazer aqui uns exames. Aí nos primeiros exames que ela trouxe, aí eu já vi que ela tinha síndrome de fosfolípide, né? Aí eu falei assim, olha, vou pedir ajuda para um reumato, para ele ajudar a gente. Aí ela foi para o reumato, ele entrou lá com os medicamentos, aí ela veio comigo e disse, ele disse que se eu quiser engravidar, eu posso engravidar. Eu falei, ótimo, então vamos consertar. E estava com anemia, a gente consertou, a tireoide não estava funcionando direitinho, a gente botou a tireoide para funcionar, começamos a suplementar. A minha suplementação de gestante, ela dá uma folha assim, ó, de tanta coisa escrita, sabe? É maravilhosa. Aí, no primeiro mês, ela engravidou. Aí ela me manda mensagem. Ela vai me mandar mensagem aqui no... Você compartilhou isso nas suas redes. Eu vi, você compartilhou, se eu não me engano, esse caso aí. Não compartilhou? Maravilhoso. Aí ela foi e mandou a mensagem, né? Que estava grávida. Eu, como assim? Aí ela disse, olha aí, doutora, isso é positivo mesmo. Eu digo, é positivo mesmo. Quando ela foi lá comigo, 2 semanas depois, aí a gente escutou o coraçãozinho do bebê. Aí ela disse, nossa, das 4 vezes, nenhuma vez eu vi nem um saquinho gestacional. Isso aí é emocionante. Sabe? Assim, é fantástico. Aí eu falo para os pacientes, se vocês não quiserem engravidar, vocês têm que tomar cuidado de vir aqui no meu consultório, porque eu desinflamo vocês. Eu desinflamo vocês, eu suplemento vocês e fica muito fácil de engravidar. Mas hoje eu recebi outra maravilhosa. Que tinha grávida também? Grávida. Ela louca querendo engravidar, ela foi lá comigo. Aí a gente foi, nunca tinha feito exame de tireoide. Eu fiz um ultrassom de tireoide, tinha um nódulo enorme na tireoide. Aí eu falei, olha esse nódulo aqui, isso aqui é caso cirúrgico. Aí
ela foi, tirou um dos lobos, né? Da tireoide, era benigno e tudo. Aí hoje ela me manda mensagem dizendo que está grávida, né? Aí eu, gente, Oh, que maravilha! isso é extraordinário. E é Adoro! isso que, não é isso que é a mágica que eu falo, que é o bonito, porque você adequa, ajusta uma coisa, o organismo alinha aquilo e todos os outros fatores que são Ó, interligados. ela se entregou aí, dizendo que é o caso dela. Ah, ela tá aqui, é? Olha que linda. A Verlene, oh, parabéns, Verlene. Que legal. Obrigado por estar aqui também. Parabéns por você ter procurado uma pessoa de alto nível. Tá aí, ó, tá vendo? Que lindo. Parabéns. Que legal. Emocionante essa história. E, Muito lindo. Fernanda, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Os homens estão presentes na consulta com as mulheres, independente do pode ser no pré-natal ou de algum check-up. Você vê eles com frequência? Eles acompanham as suas parceiras nos consultórios ginecológicos? Olha, são bem poucos os que vão, sabe? Mas eu falo para eles, quando eles vão, eu elogio, né? Eu disse, nossa, que coisa boa, que bom que o senhor veio. Eu adoro quando os maridos vêm, né? Aí, mas eles são, né, os que vão são muito participativos. Os que não vão, eu peço para ir. Sabe o que que tem? Mas é o quê? Mas é o quê? Uma proporção de 1%? É uma proporção de 10%? Porque é raro mesmo, né? Não é comum, é incomum, é isso? Ai, olha, eu não É, né? sei, mas é bem pouco. Mas É. você sabe o Será? que que tem acontecido? Deixa eu te contar o que que tem acontecido. A gente está tratando as esposas, elas estão ficando muito bem, e aí elas chegam e falam assim: você pode atender meu marido? Aí eu falo, posso atender. Eu falo assim, ó, eu sou ginecologista e eu atendo homens, mas eu atendo só os maridos das minhas pacientes. Aí elas vão e levam os maridos. É muito engraçado. Né? Que eu falo assim, nossa, mas ela está tão bem. É muita mulher na menopausa, muita mulher no climatério, tomando muito medicamento controlado, sabe? São mulheres que não dormem, são mulheres que é depressão, é ansiedade, é fogacho, é falta de libido, é ressecamento vaginal, é tanto problema junto que a Urinária, gente obstipação. demais. É tanta infecção de urina que eu falo assim, gente, elas falam assim, eu tomo antibiótico quase todo mês. Aí eu falo, isso não é infecção de urina, isso é falta de hormônio. A gente vai, né, passa no hormônio, nem que seja local, né? É um creme vaginal com hormônio, acaba a infecção de urina dessa mulher. E aí a gente começa, arruma o intestino, aí essas mulheres param de ter depressão, param de ter ansiedade, repõem hormônio, as mulheres ficam ótimas. Né? Aí os maridos vão lá agradecer. Eu adoro quando eles vão agradecer. O que você está falando é uma coisa que é o ponto que eu acho que é o crucial aonde nós estamos hoje vivenciando essa, é, essa longevidade maior das mulheres em relação aos homens. Lógico, pelo cuidar-se delas é muito maior, do autocuidado, o dos homens menos, mas a gente está observando e eu falo e repito, e não tem como a gente que está na prática clínica diária negar isso, de que a quem vai transformar a saúde do homem para que ele comece a ter um insight maior com relação ao cuidar de si, se não pelas mulheres. Exatamente. E o que você... Esse cenário que você construiu para nós aqui é exatamente isso. Ele está observando que às vezes a esposa dele, que está passando por um distúrbio hormonal, que está tendo todas as características de repercussão física, íntima, psicoemocional, social e etc., que ela está melhorando através de medidas dietéticas comportamentais, com suplementos, que nada às vezes da medicina tradicional cartesiana. E ele fala, mas engraçado, como é que está dando certo? E aí ele começa a despertar, e ele vê no dia a dia, e começa a despertar o interesse. E aí é onde chega a esse nível. Peraí, eu vou lá na sua médica, vou agradecer, porque a culpa talvez era minha,
porque não, às vezes a mulher não sabe que é culpar o marido, às vezes por um problema emocional, que ela não está sabendo o que está passando, e é o marido que não dá atenção, não sei o quê, não sei o quê. Ou feliz porque está dando certo agora, e que ele também agora quer se espelhar nela para ser melhor. E aí os dois crescem. E é fantástico. Isso é sensacional. Agora, o que é diferente do seu consultório do meu, estou falando da prática urológica, da ginecológica, já é o inverso. As mulheres estão 90% presentes na consulta. Isso, eu ia te perguntar isso. 90%, Fernanda. Então, olha que interessante. Elas vão com você. Você, às vezes, dá assistência. Você, às vezes, nos referencia. E o inverso, a mulher que liga para o consultório, que marca, que vem, que faz a consulta, que faz de tudo. Por quê? Porque ela ama, porque ela quer cuidar, porque ela acha que isso é importante. É todo um contexto de crescimento, de ascensão para todos. Né? Isso é fantástico. Não é mais uma atribuição para a mulher. Porque eu acho que não existe isso. Eu acho que, eu vou ter mais um Viravá, mais um. Não, eu estou cuidando também do meu marido, eu também estou cuidando da minha secretária, da minha família, né? É tudo a expansão, é a extensão da gente. Né? Estou falando em termos de bem-querência, de você fazer o melhor pelo outro, ainda mais aquele que você ama. Então, é muito interessante essa questão paradoxal do consultório ginecológico, urológico, em termos das presenças dos seus cônjuges. E é fantástico esse tipo de raciocínio, porque tem coisas por trás. Né? Interessante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, pegando esse gancho da presença das mulheres, você acha que elas que acabam tomando iniciativa, né, para que ela está começando a ficar bem, está tão agora em outra vibe, que ela fala assim, não, eu não posso viver só isso sozinho. Eu tenho que ter mais gente comigo. Doutora, a senhora pode atender? Você acha que é elas mesmas que tomam iniciativa? É elas que estão assim à frente desse comando? Né? Algumas, eu acho que a maioria das vezes elas realmente chamam para eles irem, né? Mas semana passada aconteceu uma muito engraçada. A paciente veio, a gente fez até implantes hormonais nela, aí eu peço para voltar com um mês, para me contar como que tá, o que melhorou, né? O que falta melhorar. E aí ela veio e falou para mim assim, doutora, eu tinha marcado uma consulta para minha filha, mas o meu marido veio no lugar. Aí eu falei, foi? Eu falei, foi. Olha. Aí, e o interessante foi assim, que aí terminou a consulta dela, ela saiu, chamou ele e ela não veio com ele. Geralmente elas ficam, né? Aí ele ficou sozinho. Aí eu falei, seu fulano, como está o senhor? Bom dia, tudo bem? Aí ele virou para mim e disse assim, você causou um problema na minha casa. Agora eu estou aqui para você consertar. Mas pro bem, o problema é pro bem. É pro mal, pro né? bem, pro bem. Aí eu falei, olha, muito bom, esse problema aí tá fácil de consertar, nós vamos consertar. É isso aí. Quando a gente começa a entender essa questão da integrativa e ver, inclusive eu gosto de uma frase muita, faz parte da cura o desejo de ser curado. Essa cura interprete como queira, mas às vezes esse avanço do paciente dele, a livre e espontânea vontade de procurar, tudo bem que teve uma marcação, tudo mais, mas ele quis vir, ele não veio amarrado, ele não veio coagido, ele não veio nada. Isso já é 50% do tratamento. Sim. Porque nós temos a questão da neurociência, da parte psicoemocional, das conexões que faz com que a gente tenha uma emoção disso aí, que faz com que a gente já tenha uma enxurrada de coisa boa. E aí só falta a questão de ajustes depois. Lógico, o organismo de cada um, e etc, etc. Todo o detox que você mesmo falou, as pessoas estão inflamadas, as pessoas precisam minimizar isso. Isso é com o tempo. É 2, 3 meses, e 6 meses. A gente não sabe, os pacientes oncológicos, etc, etc. Mas, Fernanda, sensacional isso aí que você está acabando de falar aí da filha, viu? Gostei. Muito interessante. Adoro. E outra coisa, quando você fala, quando a gente começa a abordar os pacientes, essa visão integrativa, você acha que isso é mais compreensível para a mulher em termos
dessa nova abordagem, dessa nova visão que os profissionais integrativos têm e uma adesão ao tratamento também. Porque não adianta ser só uma coisa diferente, ou não vou falar inovador, porque isso é, né? Isso aí é a gente que chama esse nome, mas isso foi batizado recente, mas porque isso já é milenar, né? Nós, na medicina ocidental, que tem 300 anos, acho que nós somos donos da verdade. Mas esse tipo de medicina já é utilizada no Oriente há muito tempo, na China, a medicina Ayurveda, na Índia, a medicina coreana e etc. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala essas coisas, quando você orienta seus pacientes com essa visão mais ampliada, há uma adesão maior? O que você acha? Olha o que está acontecendo. As pessoas estão tão cansadas de tomar medicamento e não ver resultado, que quando elas chegam para mim, né, elas já chegam assim: olha, eu vim aqui porque a minha amiga veio e aconteceu isso, isso e isso. A minha mãe, minha irmã, minha tia. É sempre assim, sabe? E o que você... E tudo que elas sentiam, eu sinto também. E eu não aguento mais tomar tanto medicamento. Eu atendi... Nossa, eu falo que eu tinha que ter tempo para escrever um livro, sabe? Porque eu tenho cada relato que é uma coisa. Grava. Muito. Grava, quando cada caso grava, e um dia você faz a degravação disso. É a maneira melhor que você tem para um dia escrever. É isso, vai gravando, vai tendo caso só para aquilo ali. Isso é legal, coloca uma pasta no seu celular mesmo. Não vai perder nesses insights. Vale a pena. Porque é muita coisa. Eu atendi, tem pacientes assim que elas ficam gravadas assim na memória da gente. Eu atendi uma mulher de 39 anos que ela chegou no consultório tomando 17 medicamentos. Então, ela não aguentava mais. Porque assim, ela tinha uma dor na coluna, ela tomava remédio para coluna. Aí, todo dia, ela tomava um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório atacou o estômago. Aí, ela tomava mais 2 remédios para o estômago. O remédio do estômago prendia o intestino. Ela ficava 15 dias sem ir ao banheiro. Aí, ela tinha depressão. Ela tomava 3 remédios controlados. Sabe? Era tanta coisa, que assim, o marido diz... Aí ela toma 3 remédios controlados. A mulher que toma medicamento controlado, ela não tem vontade, ela não tem libido nenhuma. Ela não tem vontade nenhuma de namorar, né? Não tem jeito. Acabou com tudo. Aí o marido disse assim: me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço com essa mulher. Sabe? Aí foi tirando. Aí, menino, é muita coisa. Então, quando elas chegam, realmente elas estão assim... eu já fui em tantos médicos, eu vim aqui porque você é minha única salvação. Eu só acredito em você, você tem que me ajudar. Sabe? É o cansaço mesmo. Eu acho que é isso que hoje, eu acho que esse corpo que vem hoje com a medicina integrativa tão forte, é justamente isso, é o cansaço e a exaustão de você ir num gastro, você dá remédio. No uro toma remédio, no ortopedista toma remédio, no reumato dá um remédio. E se o médico, a coisa já está tão enraizada, se o médico não prescreve uma receita sequer para o paciente, o médico não é bom. Ou a pessoa interpreta, mas ele não me deu nada. Eu perdi meu tempo, porque às vezes ele quer ter para o consciente dele uma receita, um papel na mão, e aquilo o consola. E aí, quando vai no médico integrativo, aonde você começa a ter uma visão desse macro do que representa a medicina integrativa, e você começa a saber os pontos essenciais, você faz o contrário, você começa a tirar os remédios e começa a suplementar e ajustar coisas que antes não era falado. Mas como? O remédio é manipulado, é homeopático, é fitoterápico, isso vai dar certo? E algum para quem quer que usa o oxigênio triatômico, e são técnicas biofísicas, isso dá certo? E aí começa o questionamento. E quando você vê começam os resultados, aí aquele médico, aqueles outros que passam, nós não estamos descredibilizando ninguém, nós estamos falando dos resultados de jeito nenhum.
deixar muito claro isso. E aí começa, nossa, mas o que está acontecendo? Não deu certo o meu remédio, o outro tirou o remédio e a paciente está bem. Mas não era exatamente o remédio. É que eu falo, a pessoa começar, quando a gente começar a ter sede, eu não vou aí que eu vou cavar o buraco, não. Senão eu vou morrer. Eu tenho que ter água antes, né, ao meu campo visual, para eu ali favorecer na hora que eu tiver a sede. Porque às vezes eu começo a cavar aqui, o buraco não era aqui, era simetricamente oposto. E é a mesma coisa do remédio. Porque só pensa que isso que vai dar certo. E na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Isso é sensacional, esse ponto de vista. Porque a gente tem que descortinar as verdades, né, Fernanda, que foram já imbuídas de muitos anos. Né? Então, isso é difícil. Eu tenho certeza, a sua consulta é 1 hora e meia. A minha é a mesma coisa. 1 hora e 15. Né? Demora. Você tem que saber de detalhes outros que seriam o correto na medicina. Seria o correto. Então, perdeu-se a base. Então, consultas de 10, 15 minutos, não tem como você saber como é que está os eletrodomésticos ou os alentes eletroeletrônicos que tem no quarto dessa pessoa. O médico tradicional não vai perguntar isso. E, às vezes, é aquilo ali que está dando uma atrapalhando o interferência. sono, né? Exatamente. E isso impacta no GH, que isso impacta na melatonina e etc., que leva toda uma acidose no corpo que não melhora e o dia seguinte, etc, etc. Né? Nós estamos aqui para falar de fisiopatologia. Mas, enfim, porque tem muita gente. Estou adorando aqui. Fernanda, você já acredita que já falta 15 minutos para nós encerrarmos a nossa live? Acredita nisso? Poxa, olha depois que nós vamos marcar outra. Voou, não, lógico, isso não vai parar por aqui. Deixa eu falar uma coisa. Teve uma pessoa, acabou de, acho que é a Luciana. A Luciana falou uma coisa que é muito interessante. Ela colocou assim: faz os exames e os exames dão todos normais. Aí é que tá, né? Isso aí é fantástico, porque assim, o que é normal no laboratório não é o desejável, não é o ideal. Então, por exemplo, uma tireoide, um TSH lá, o hormônio estimulante lá da tireoide, eles falam lá no laboratório que ele está normal até 5,4. E a gente sabe que um TSH acima de 2, a tireoide já não está funcionando bem. Então, aí que tá. Chega uma paciente lá com a tireoide de 5 para mim, aí eu falo assim, não, sua tireoide não está funcionando bem, não, vamos melhorar aqui essa sua tireoide. Aí passa lá uma formulação para ela, 3 meses depois volta ela, linda e maravilhosa. E esse é que é o grande... Tem muito isso. Você falou tudo. O que acontece na medicina integrativa? O que se descaracterizou ou que não era valorado chama-se biofísica. A biofísica vem antes da bioquímica. E o que se dá valor hoje na medicina tradicional, a que nós também fomos formados para tal, mas que hoje é dito como a grande verdade absoluta, é a bioquímica. E às vezes, é o que a doutora Fernanda acabou de falar, quando se tem questionários, quando você não olha só os parâmetros laboratoriais, você vê a clínica, você faz exame físico, você tem essa parte biofísica que antecede a bioquímica ao seu favor. E aí que está a grande sacada. Antes de ter as alterações laboratoriais, a alteração biofísica já está dando indícios e ela já está alterada, porque ela também é energética. E isso antecede a bioquímica. E nós temos recursos que detectam isso precocemente, né? Por exemplo, a biorressonância, só dando um exemplo aqui. E isso é sensacional, porque o paciente ele vai, então, em 3 médicos, 4 médicos, meus exames estão normais. Aí procura. A doutora Fernanda nos procura e fala, mas engraçado, mas eu estou com um problema. E você não vai acreditar no paciente ou você vai acreditar no exame? Você trata o exame ou você trata o paciente? Ele trata o paciente, né? Então, isso é realmente o que a medicina cartesiana bate nas costas e fala, isso é da sua cabeça. Não é não, Fernando? Isso é da sua cabeça, isso não é nada, não. E aí, não é bem assim. E a medicina integrativa não desvaloriza isso. Muito pelo contrário, é aonde é o tendão de Aquiles, aonde que ela valoriza e vai atrás. É mágico, é sensacional. É maravilhoso. E os resultados que a gente tem, então, né? Olha, eu coloquei assim, lá no meu Instagram, hoje eu coloquei assim, se eu te ajudei de alguma forma, conta aqui para mim. Aí, mas
Eu adoro, né? Porque é cada Lavou a coisa alma. maravilhosa, é tudo fantástico, né? Então, a gente, é muito bom a gente poder ajudar as pessoas a realmente se conhecerem, aprenderem, fazer boas escolhas, aprender a ter qualidade de vida, né? Então, é muito bom, é tudo maravilhoso. Fernanda, me fala uma coisa. O que que você acha que é a sua impressão enquanto ginecologista integrativa, que tem acesso a essas pérolas que são as mulheres, que são as grandes agentes modificadoras desse cenário na saúde masculina? O que que você acha que poderia ser feito de diferente para que os homens pudessem ter atitudes e uma sensibilização a mais com a sua saúde? O que que você acha que poderia, de repente, as novas campanhas, os novos novembros azuis, ou os outubros rosas também, já começar a plantar a sementinha das mulheres que se amam, também cuidar daqueles que ela gosta e etc. Eu vou falar uma coisa, talvez seja meio polêmico, mas mesmo assim eu vou falar, porque é o que eu acho. O que eu acho não, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu realmente acho que essa história do Outubro Rosa, eu acho que isso é mal empregado, né? Porque o Outubro Rosa é uma campanha que foi feita para as mulheres fazerem mamografia. E a gente sabe que a mamografia ela não vai prevenir câncer, ela vai diagnosticar câncer. Então, no meu entendimento, as campanhas deveriam ser para ensinar as pessoas a terem qualidade de vida. Porque se a pessoa comer bem, se ela fizer atividade física, se ela manter o peso dela adequado, ela não vai adoecer, ela não vai ter câncer. Sabe? Eu penso isso. Então, eu acho assim, que a campanha não é para diagnóstico precoce. Eu acho que é para prevenção. A gente tem que ensinar as pessoas a se prevenirem, né? Vai suplementar. Eu penso dessa forma, não sei se você concorda comigo, mas se Eu acho discorda, pode falar, que eu gosto. Não, absolutamente. Mas eu acho que essa visão que você está tendo tudo bem, faz parte, faz parte. Só que o jogo não é esse. O jogo não é esse. Falar que o Novembro Azul só é voltado para a próstata, na questão da genitalização do homem, você está assustando o homem. O homem não tem nem a sensibilização de quem é ele. Ele nem se cuida, ele nem se ama, ele nem tem o autocuidado, ele não tem nada. Aí você vai tocar num assunto que é extremamente melindroso pela sociedade, pela cultura, por tudo o que a gente já falou aqui nas lives anteriores, quem está nos acompanhando. E aí você quer que ele vai atrás de um câncer, que tudo bem, é um câncer, mas que não mata tanto quanto as doenças cardiovasculares, os acidentes, os homicídios, as drogadições, e etc, etc. E que está ceifando a vida dos homens, e os homens estão morrendo muito mais do que as mulheres, está tendo muito mais viúvas do que viúvos, e eu vou ficar falando só de próstata. Então, peraí. Então, é o que você falou, a gente tinha que ter uma amplitude maior para, olha, é através de eu mostrar uns dois polos que eu vou ter a dinâmica da consciência, porque eu estou mostrando as coisas simetricamente opostas. Eu mostro uma doença e eu mostro, mas eu falo da saúde. Eu vou fazer a promoção da saúde. Isso não é clichê, isso não é nada. E os resultados não mudam, Fernanda. Os resultados não mudam. Pode olhar todas as campanhas em relação ao Novembro Azul. Eu estou falando de Novembro Azul aqui no Estádio, eu estou há 15 anos, aqui há 10 anos, todos os anos, é na mídia, escrita, televisiva, rede social, palestras, etc. Não muda os dados, não muda, não muda, não muda. Então nós estamos fazendo tudo errado. Estão fazendo errado. Será que os homens eles não estão entendendo o recado? A mídia está abordando de forma errada? Eu acho que é de forma errada. Eu acho que é de forma errada. Por isso que eu resolvi fazer uma Blue Week. Por isso que, de forma muito tímida, também aproveito e já faço aqui o convite para todos que estão aqui na nossa live, quem está gostando dessa conversa. Nós estamos montando, Fernanda, dentro do nosso grupo do Telegram, que está aqui escrito no nosso bio do link da bio aqui do nosso Instagram. Um grupo do Telegram já tem 3 dezenas de pessoas, está chegando a 4 dezenas já. Nós estamos fazendo essa interação de falar de longevidade, de saúde integral. Lógico que
por estar conosco, a gente fala de saúde integral masculina, né? Mas as mulheres também são muito bem-vindas, não há problema algum, porque eu acredito que são elas que são as grandes molas propulsoras para fazer esse movimento engrenar. Então, convido vocês que estão aqui na live, que estão interessados a se inscrever. Tem outros temas de performance humana, de saúde. A gente fala de tudo um pouco lógico, a gente não fala de doença, a gente fala de saúde, promoção de saúde, etc. E nós estamos fazendo esse movimento, essa grande comunidade que a gente já lançou, Fernanda, e depois estou deixando o convite aqui. Eu sei que tem muitos da sua audiência, muitas mulheres que estão aqui, tem uns homens aqui também presentes, que se quiser depois nos visite por lá, que vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Fernanda, me fala aí as suas considerações finais aqui. Nós temos aí 5 minutinhos para que você aí feche com chave de ouro aqui esse nosso encontro. Primeiro de vários que nós faremos. Não, se Deus quiser, é só me chamar que eu venho. Que bom. Pois bom. é. Então, assim, o que eu queria deixar é que nós, da medicina integrativa, nós não somos médicos da doença, nós somos médicos da saúde, e essa é a nossa função, é promover saúde, que a gente quer que as pessoas vivam muito, vivam bem, né? E não fiquem tomando um monte de medicamentos. Aqui em casa era engraçadíssimo, porque quando eu comecei com isso, eu chegava aqui em casa cheio de pote. Aí meu marido dizia assim, mas que tanto de remédio? Eu falei, não, nada disso aqui é remédio, é tudo suplemento, porque medicamento eu não tomo nenhum, graças a Deus. Se Deus quiser, eu não vou tomar nem tão cedo. Né? Então ele já acostumou com isso. Então é isso. Né? Eu queria agradecer muito pelo convite, adorei estar aqui com você. Você sabe que eu te admiro muito, né? E você mora no meu coração, você é muito querido. Ô, Fernando, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, agradeço em público aqui o seu carinho, a sua gentileza de ter cedido um dia da sua agenda que você faz aí o encontro com os seus seguidores. Você está fazendo um belo papel social extraordinário, porque eu acho que o nosso papel também é instruir, né? A gente cuida de pessoas, cuida da gente, mas a gente tem que instruir, passar para frente, se a gente quer um mundo melhor, as pessoas melhores, porque isso reverbera na gente. Isso é uma mão dupla, né? E de você, então, ter tirado esse tempinho, estado aqui conosco nessa semana na Blue Week, eu acho que as pessoas que estão aqui comentando, eu agradeço muito, fico feliz aqui, só inúmeros comentários, inúmeros elogios para a doutora Fernanda, sensacional, agradeço a todos que estão aqui. Só gente querida, né? Que legal. E eu queria, Fernanda, que você deixasse aqui o seu canal do YouTube, que você inaugurou recente, para as pessoas aqui que são da audiência, te seguir por lá, as pessoas que estão na minha audiência, seguir a doutora Fernanda lá no Instagram dela também, tem muito a ensinar. E eu fico aguardando aí você falar agora do seu Instagram, do seu YouTube. Dá o endereço eletrônico. Tá. O meu Instagram eu sou Fernanda _Gineco. Mudou. Agora é assim. O Facebook é a doutora Fernanda Pelizete e o YouTube. Nós começamos essa semana, acredita? Tem 2 vídeos só lá, mas a gente nós vamos colocar mais. E doutora Fernanda Pelizete. Que bom. Que ótimo. E quem que é da sua audiência também, se gostou, mesmo a gente não fala só, a gente fala muito também de alta performance humana e a gente acredita que a alta performance humana, se a gente não está bem dos 5 pilares que regem a nossa essência, a gente não performa, que é o físico, emocional, o mental, o energético, o espiritual. E a gente fala muito isso também nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no nosso blog. Depois vocês podem ir, quem tiver interesse, nos siga aqui também no Instagram, que no nosso link da bio tem todas essas informações. E eu queria aqui, Fernanda, nós estamos fechando hoje a nossa programação, digamos assim, de Novembro Azul, que é a Blue Week. E nós fizemos, ao longo dessa nossa experiência, dessa construção de Novembros Azuis e tudo mais, nós criamos um programa sim de saúde integral masculina. E hoje, para quem estiver aqui, estiver interessado, depois entre na página aqui também,
tá aqui no link, acho que é o terceiro ou quarta linha do nosso link do Instagram, que você vai ter o informativo de que é esse programa. A gente fez uma roadmap onde as pessoas transitam, o homem, a mulher, mas é voltado para o homem, mas a mulher, nós tivemos mulheres que estão comprando nosso programa para oferecer para os seus maridos. E nós estamos fazendo, junto com uma parceria com a Hotmart, uma oferta única e exclusiva que vai ficar até amanhã, meia-noite. Então, quem tiver interesse, presenteie esse Novembro Azul, onde vai ter também 4 bônus, que comumente não tem esses bônus. A gente incluiu esses bônus de hoje para amanhã. A gente também está divulgando nas outras vezes, principalmente no YouTube. Mas tem um e-book sobre saúde masculina, o paradoxo da testosterona, ambientes ótimos, performance extraordinária. Tudo são os lives, são aulas que a gente fez, compilou e está colocando de bônus nesse programa. Então, quem tiver interesse... E o último é a importância dos pelos na estética masculina. Apesar de a gente ter tido uma live, mas esse tópico foi diferente. Foi uma aula também feita pelo Gabriel, que gravou. Então, quem tiver interesse, depois dá uma abelhudada por lá, dá uma bisbilhotada por lá. Se gostar, vai ser muito bem-vindo. E a gente fala de mindset, a gente fala de nutrição. É o que eu falo. A gente começa falando de autoexames, eu ensino lá a fazer 14, 15 tipos de autoexame. Ou seja, é um curso bem completo, bem bacana, que a gente criou, tudo autoral, para que tanto os homens quanto as mulheres possam aí ter uma visão diferente, baseada na medicina integrativa. Então fica o convite aqui. Fernanda, tem a última coisa para você falar? Temos 1 minuto, se o Instagram não derrubar-nos. Não, só agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. Um grande abraço. Tá bom, então. Nos veremos em breve, com a bênção de Deus. Obrigado a todos que estão aqui. Felicidades. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau.